Bem, vamos continuar a partir do encontro passado, falando sobre inovação, trazendo mais detalhes agora do processo de inovação dentro das corporações. A gente tem aqui algumas definições de alguns empresários, empreendedores, e uma delas aqui do Bill Gates, né, que sempre falamos para nós mesmos que a gente precisa inovar. Esse assunto ele é recorrente e ele se mostra bastante relevante dentro das organizações. Então já desde muitos anos sempre se fala isso de inovação. O outro é o Steve Jobs, que ainda usa uma frase mais contundente que coloca a inovação como divisor de águas entre um seguidor e um líder, né? Eu gosto de lembrar a frase de um consultor que diz que a inovação, como é do ser humano, ela é o maior capital que uma empresa pode ter. Outro conhecido, que é um dos fundadores da Intel, ele quer dizer que na inovação você precisa de pessoas que pensem, como a gente gosta de falar, fora da caixinha, e aí por isso que ele usa essa frase de que só os paranoicos sobrevivem, né? E a outra é a questão da economia. Em um dos nossos encontros nós dissemos que um princípio de economia é a insaciabilidade do ser humano. Então, aliado a esse princípio da insaciabilidade, a gente tem que ter a inovação, porque como é que você vai então satisfazer essas necessidades humanas que a cada momento vão se tornando insaciáveis? O que me atendia ontem já não me atende hoje. A impressora que era rápida ontem não me atende hoje, o computador que era rápido ontem não me atende hoje, o celular que me atendia ontem não me atende hoje, né? Não estamos discutindo as razões, se às vezes é um apelo de marketing que incentiva ao consumo, mas a verdade é que essa inovação ela se torna necessária para poder atender essa necessidade econômica. Outros autores vão colocar aqui cada um desses inventores foi um inovador. Eu gosto sempre de lembrar também que no caso do Bill Gates, do Steve Jobs, lá atrás de pessoas como Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, foram pessoas que criaram novos mercados, Rockefeller, né? Então eles não apenas inovaram, mas eles criaram mercados. E esse é um conceito bastante importante que vocês vão ver em alguns slides a seguir aqui. Em que, na verdade, esse empreendimento, essa inovação, ela acaba produzindo um novo mercado. Nos casos mais extremos, né, é isso que vai acabar acontecendo. Então, por exemplo, a gente não tinha iPod, então de repente aparece iPod, você não tinha um smartphone, então de repente é criado um smartphone. Esse é de fato uma inovação e cria um novo mercado, né? Não existia celular e de repente a gente passa a ter celular, então isso acaba virando um novo mercado, tá? Das pessoas que fala de inovação e de que se tem uma documentação, historicamente se conhece, é Schumpeter, e ele vai usar uma expressão muito interessante que é a destruição criativa, né? Que é uma ideia, parece um pouco agressiva, né?
no sentido de que você precisa destruir alguma coisa anterior. Nesse caso, ele quer dizer de um conceito, de uma ideia ou dos seus bloqueios para que você possa criar algo novo, né? Ou que você desmonte algo novo para que você possa fomentar essa criação. Então ele não tinha receio de fazer essa afirmação, tá? Nós vamos encontrar críticas a respeito dessa ideia. Inclusive a gente tem isso no cinema, alguns filmes que vão abordar essa questão em que a gente vê que algumas pessoas o pretexto de se criar algo novo querem também destruir o mundo, coisas desse tipo. Não é disso que nós estamos tratando aqui. Aqui a gente está falando de destruir um conceito, uma ideia, desmontar alguma coisa ou alguma funcionalidade que existe em alguma coisa para criar uma melhor, mas sem esse sentido de você causar dano com isso. Não é essa a ideia. O Schumpeter também vai propor que existe uma divisão de fases na história humana, né? E aí aqui coloca algumas das mais relevantes e que a gente estaria na quinta onda. Muitas pessoas provavelmente já ouviram essas expressões sobre a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda. Isso também está muito associado a um outro escritor de ficção, que é o Isaac Asimov, que que escreveu o livro sobre o Eu Robô, né? Escreveu também as 3 leis sobre a robótica, e ele fala dessas ondas na história da humanidade. E aqui do Schumpeter a gente tem essas ondas, para ele são separadas pela energia hidráulica, né? A indústria têxtil e o ferro, né? Isso aqui está mais associado à revolução industrial, né? Essa primeira onda. Um pouco dela ainda aqui na segunda, que é a máquina a vapor, que surge um pouquinho depois. Meios de acessibilidade, como as estradas de ferro e a invenção do aço. Nessa história do aço, eu recomendo para vocês que assistam alguns filmes que se chamam Gigantes da Indústria, uma série do History Channel, e que vai falar exatamente sobre isso, pessoas que criaram indústrias. Então, no caso do aço aqui, o do Andrew Carnegie, que vai criar essa indústria do aço. Depois uma outra onda, que é da eletricidade, da química e do motor de combustão interna. Então foi uma grande mudança de quando nós começamos a ter veículos automotores movidos por motores de combustão interna e, portanto, que usam gasolina, e com isso a gente teve toda essa inovação química e nessa inovação química os derivados do petróleo também, né? E a eletricidade, que também mudou algumas coisas que eram alimentadas por querosene, passaram, como a iluminação, por exemplo, passaram a funcionar com a eletricidade, e daí todos os adventos da eletricidade. Para nós de TI, em particular, a questão da eletricidade, ela é um ponto central, pouco citado, né? Mas absolutamente imprescindível. Se você está vendo esse vídeo por um celular, então você está consumindo energia elétrica de uma bateria. Se você está num desktop, notebook ligado na tomada, você está usando a eletricidade que é fornecida aí pela sua concessionária. Então, a eletricidade ela tem um papel fundamental. Sem a eletricidade ou algum tipo de energia elétrica, nós não temos TI, nem a comunicação, nem a internet, nem a web, nada, nenhum desses recursos disponíveis. Essa é a terceira onda, né? No meu caso em particular, isso aqui tem bastante a ver com
o desenvolvimento aqui da computação. Depois a gente tem mais avanços na área química, o surgimento da eletrônica e da aviônica aeronáutica, que permitiram que a gente, como meio de transporte, no caso da aeronáutica, que eu não apenas já fosse aonde eu podia ir, mas que eu fosse em lugares onde eu não podia ir, né, com o avião, e também muito mais rápido, né? A eletrônica nos permitiu ter uma porção de equipamentos portáteis, né, imóveis, ok? E a indústria petroquímica trazendo novamente mais produtos para nós, derivados aí de componentes químicos. E nessa quinta onda a gente tem a questão dos softwares, das redes, em que a gente tem uma capacidade de se comunicar extremamente avançada. A gente tem uma nova mídia, então vamos entender que no passado a gente tinha, por exemplo, mídia escrita, mídia falada, rádio, né, e TV. E de repente você tem a web. A web é um espaço também de mídia para divulgação de informação, para comércio, para tudo, né, praticamente. E isso se torna uma nova mídia. Essa é a nossa quinta onda, tá? Outra coisa interessante é que o ciclo de cada uma delas, se você olhar aqui embaixo, ele vai diminuindo. Por quê? Na medida em que essa evolução e a próxima se torna cada vez mais acentuada, ela também se torna mais curta, né? Cada uma delas se transforma em outra muito rapidamente. Essa é uma outra maneira também de olhar. Então alguns falam que a gente está na quinta, outros que a gente está na quarta, né? Esse aqui é mais bonitinho apenas por separar em centenários, né? Essa revolução, que seria a nossa quarta revolução industrial, em que é separada dos anos de 1700 pelas máquinas a vapor, nos anos 1800 pela eletricidade e a industrialização com motores. Nos anos 1900 a inovação relevante é a computação, que, como a gente também viu em outros encontros, nos permitiu fazer algumas coisas extraordinárias, como por exemplo o programa espacial. E agora, dos anos 2000, a questão da inteligência, né? Daí a gente ter tantos equipamentos que a gente chama de smart, né? Os carros são smart, os telefones são smart, etc, né? Até uma piadinha que sempre surge é que a gente espera que as pessoas também se tornem mais smarts, né? E nessa da inteligência é justamente isso, né? Enquanto em algumas outras revoluções, principalmente na Revolução Industrial, você tinha máquinas substituindo o trabalho mecânico e braçal do ser humano, desde a revolução da computação, mas principalmente agora, a gente tem as máquinas com a intenção de substituir tarefas cognitivas humanas, em algumas vezes, inclusive, tarefas decisórias. Como, por exemplo, quando você tem um carro que dirige sozinho. Então, não é apenas que ele dirige sozinho, mas ele toma algumas decisões, quando frear, quando acelerar, quando mudar de faixa. Então, algumas decisões também já passam para esses mecanismos. O começo da Revolução Industrial também acaba desembocando numa atividade bastante interessante na cabeça do Charles Babbage, que é o pai dos computadores, por conta desses cartões perfurados. Então, uma das indústrias proeminentes na fase da Revolução Industrial era a indústria têxtil, só que ela era toda manual, no sentido de que as pessoas tinham que tecer os tecidos, né, de forma manual, em teares manuais. Aí um francês chamado Joseph Jacquard vai criar o que ele chama de tear automático, em que os padrões que vão ser tecidos são feitos através de furos em cartões, como esse da imagem que a gente pode ver aqui. Esses cartões passam,
Aonde as agulhas podem atravessar nos furos é onde ela deve tecer na construção daquele padrão do tecido que está sendo confeccionado. E esta ideia dos cartões vai alimentar posteriormente a ideia do Babbage para seu calculador diferencial, que posteriormente vai se transformar no calculador analítico. Então essa mesma ideia dos tecidos, por isso que ela é sempre citada na história da computação dos cartões, ela vai permitir depois com que o Babbage vá tentar construir o seu calculador diferencial usando essa ideia dos cartões perfurados, ok? Junto com essa ideia do Jacquard, a gente tem a invenção da máquina a vapor pelo Thomas Newcomen na Inglaterra, e que vai revolucionar também a indústria com uma nova forma de propulsão, que é a máquina a vapor, das quais uma das que a gente mais conhece são as locomotivas, que a gente popularmente chama de Maria Fumaça, que são alimentadas por carvão. Esse carvão alimenta uma caldeira, essa caldeira gera vapor, esse vapor movimenta um motor, ok? Esse princípio, embora mais que centenário, ele ainda é o mesmo, inclusive na geração, quando a gente fala de geração de energia elétrica solar, por exemplo, muitas dessas geradoras de energia, que a gente chama de fazenda de geração de energia, elas não são só dessa maneira como a gente pensa, que é um painel que absorve a energia do sol, né? Essa é uma outra maneira de ser feita. Muitas delas que têm os espelhos, elas funcionam da seguinte maneira: os espelhos eles ficam apontados para um painel central, todos apontam para o mesmo lugar. Então elas concentram o calor todo num lugar. Esse calor esquenta uma caldeira, essa caldeira produz vapor que movimenta um motor. Ou seja, o princípio é o mesmo da geração de vapor da máquina a vapor, de mais de 200 anos atrás. E aqui é uma palavrinha desse consultor que eu falei para vocês sobre inovação. Com vocês aí o Valdez Ludwig. Quantas vezes eu fui chamado de piotário? Sabe o que significa piotário? É uma mistura de pioneiro com otário. Grandes ideias, muita criatividade, projetos inéditos que se realizaram somente na minha imaginação. Não transformei as ideias em realidade. Sabe aquela tua ideia fantástica que você teve há 5 anos atrás e que só agora uma outra pessoa realizou? Ah, esse cara roubou a minha ideia. Essa ideia era minha. Ideias não pertencem a ninguém. São patrimônio da humanidade. O que aconteceu com você e comigo? Muita criatividade para pouca inovação. Criatividade é ter a ideia original, recombinar coisas que ninguém nunca imaginou. E inovação? Inovação é gerar valor de qualquer tipo a partir da criatividade, a partir das ideias originais. O povo brasileiro é reconhecido pela sua grande criatividade, mas apesar disso, não conseguiu até hoje resolver problemas sociais básicos, como o analfabetismo, por exemplo. Só criatividade não resolve nada. Nações que não têm reputação de criativas são ricas e seu povo desfruta de uma melhor qualidade de vida. Para ser criativo, basta ter alguma necessidade. Mas para ser inovador, é preciso conhecimento, espírito empreendedor, disciplina e educação, educação, educação e da boa educação. Conhecimento para transformar a ideia em algo tangível, em algo pegável. Um projeto, um protótipo. O espírito empreendedor para acreditar na ideia, assumir a responsabilidade sobre ela, inspirar, motivar o seu time e assim vender a inovação. Seja persistente e corajoso, porque assim que surge algo novo, todos se põem contra. Dedique-se aos detalhes e seja rápido, porque nesse exato momento, milhares de pessoas tiveram a mesma ideia que você. Para sermos mais inovadores, precisamos desafiar a lógica, a tradição, a autoridade, a praticidade. Precisamos perder o medo de errar e perder um pouco do senso do ridículo. Para sermos mais criativos, precisamos recuperar a inocência perdida, imitar mais as crianças, manter o espírito de aventura e escutar mais o nosso coração
Ele fala mais alto nas transições de milênio. Meu coração está dizendo que o meu tempo acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, o que ele acaba colocando aqui para nós é que são ideias que nós já comentamos em outros vídeos sobre a inovação e essa questão agora que o Schumpeter coloca aqui sobre a destruição criativa, então que é, na verdade, quando ele fala isso, perder certas barreiras, né? Não ter vergonha de ser ridículo, nesse sentido da fase de criação das nossas ideias, ou de pensar na solução de alguns problemas que às vezes algumas pessoas não deram atenção, ok? Bom, existe uma lei, a Lei 11.196 de 2005, que diz que inovação tecnológica é a concepção de um novo produto ou processo. Veja que aqui usa processo e não tem a palavra serviço. Então, quando a gente está falando de serviço, é uma coisa bastante difícil de que a gente consiga proteger, por exemplo, uma inovação em serviço. Por que eu estou falando disso? Porque para produtos e para processos, quando você inova, você também tem um direito sobre a sua inovação. Então, por exemplo, outras empresas podem fazer smartphone, mas nenhuma pode fazer um iPhone. Né? Só a Apple pode fazer um iPhone, porque ele está patenteado. Então, quando a gente fala de inovação, a gente também fala de patentes e de registro de patentes. No Brasil, a gente tem um órgão que se chama Instituto Nacional de Proteção, né, Industrial, e que tem seu órgão de registro, que é o INPI, né, que é esse Instituto de Proteção à Propriedade Intelectual, na verdade, né? E então você faz o registro no INPI. E ao fazer esse registro, você faz toda a especificação. Então, todo um país tem esses lugares e você também pode fazer esse registro internacionalmente. Então, todas essas coisas, a lâmpada elétrica, o rádio, o telefone, foram feitos os seus registros de invenção, né? Naquela ocasião, inclusive, como invenção. E aqui a gente trata como inovação. Como vocês veem, serviço não tem, então o serviço é muito difícil. Em alguns casos a gente encaixa serviço como um processo. Essa é uma das maneiras de você tentar patentear algum tipo de serviço, ok? Então existe toda uma especificação e você submete isso ao INPI. Você dá uma entrada numa documentação em que fica registrado a data e a hora. E aí, justamente isso é que depois vai possibilitar que aconteçam algumas batalhas judiciais de quem tem a propriedade sobre determinada invenção. E aí que você também julga, ou que a justiça vai fazer o julgamento, quando existe alguma coisa que é acusada de plágio, esse tipo de coisa. Esse registro, para que você possa obter uma resposta do INPI, pode durar até 8 anos, ok? E o registro de patente, dependendo do que você faz, ele dura de 20 a 25 anos. Depois disso, a sua inovação se torna no que a gente chama de domínio público. Segundo um outro autor, a gente tem 4 tipos de inovação. Ela pode ser incremental, que é quando você faz pequenas melhorias, por exemplo, num dispositivo. Vamos imaginar que você tem, por exemplo, o celular. O seu celular ele já é um smartphone, ele tem uma tela de toque, só que ela aceita um único toque, né? Quer dizer, você só consegue colocar um dedo lá ao mesmo tempo. E aí você desenvolve uma outra tecnologia e implementa, transforma em inovação, em que você pode usar mais de um dedo ou 5 deles ao mesmo tempo. Isso que permite que a gente, por exemplo, hoje use
os dedos e você consiga ampliar ou diminuir o tamanho de alguma coisa que você vê na tela. Então, o celular já existia, a tela de toque, tudo. O que você faz é melhorar. Isso é uma inovação incremental, ok? Então, ela melhora alguma coisa que já existe. Esse conceito também não é absoluto. Para alguns isso vai ser totalmente radical, para outros vai ser incremental. Na verdade, o tempo é que vai acabar dizendo isso em relação ao quanto isso transforma a utilização dessa inovação, né? Normalmente é isso que vai mandar. Mas a gente poderia mais ou menos fazer essa separação, né? Um incremento é uma melhora, que eu tenho algo que já existe. Radical é quando eu mudo, né, de forma estrutural essa invenção. O caso do celular. Então não existia esse tipo de comunicação, de repente eu tenho uma comunicação móvel, né? Eu não tenho mais algo fixo. Então aí é uma mudança radical, né? A mudança incremental, ela normalmente não cria um novo mercado. Uma mudança radical, ela pode criar um novo mercado, tá? Um novo sistema tecnológico, então mudanças abrangentes que afetam mais de um setor e dão origem a novas atividades econômicas. De novo, é o caso do celular, né? Então, quando a gente vai para o celular, então você cria um sistema móvel de comunicação, aí você vende o aparelho e depois você vende o serviço também. Então você criou e afetou uma indústria de hardware, por exemplo, que produz os dispositivos, e depois você tem a indústria do serviço, da telefonia. Aí você precisa vender as estações rádio base, as torres que ficam essas antenas das estações rádio base, o software que está nessas operadoras, e toda uma indústria que vai criando serviços para que eu possa usar no celular. SMS, por exemplo, chamada em conferência, esse tipo de coisa. E né, uma parte delas acaba sendo esse novo paradigma técnico-econômico, né, mudanças que afetam toda uma economia. Então, o que é o caso da comunicação. O celular, a gente cita muito porque ele é das maiores. Embora a gente já tivesse rede, o que permitiu que todo mundo tivesse muito mais acesso a uma rede de comunicação e posteriormente a internet, foi sem dúvida o celular. Isso acontece mais ou menos ali na transição de 98, 99 para o ano 2000, que a gente tem o famoso boom das empresas.com e especificamente das telecomunicações, né? Aí surgem várias empresas, por exemplo, no Brasil, de telecomunicações, para suprir, né, toda a demanda que acaba sendo criada disso. Então, foi um paradigma que foi modificado técnico, né, e econômico. Várias coisas que a gente tem que eram feitas exclusivamente num computador desktop ou num notebook passaram a ser feitas no celular. Então você acaba impactando todo mundo. Várias lojas, você entra, não tem mais um balcão de atendimento. O que você tem é uma porção de funcionários, colaboradores de pé com um tablet na mão, conectado numa rede Wi-Fi, e ele te atende ali de pé. Então você acaba mudando todo um comportamento de consumo e social com esses novos paradigmas. Esse é o gráfico que mostra a diferença no tempo do que é uma inovação incremental, né? Então a incremental está aqui embaixo, você tem na linha do tempo ela mais horizontal, e a produtividade então não aumenta tanto porque ela é um incremento, né? Eu melhoro alguma coisa que já existe. E a radical ela muda. Normalmente a radical ela cria alguma coisa nova, e aí a mudança é muito grande nesse sentido, ok?
Então, por exemplo, a gente vai ver mudanças radicais, já está vendo algumas com relação à inteligência artificial, na medida em que novas soluções de IA são criadas, né, como por exemplo o Watson da IBM, que já permite até realizar debates orais. Então você passa, quando você, né, imagina que você passa a ter essas máquinas com essa capacidade, então várias coisas você vai poder ter nesse sentido. Uma delas que a gente vê bastante hoje em site, por exemplo, é muito comum a gente ver aquele famoso chatbot, em que você não tem uma pessoa ali para responder algumas perguntas, é um robô programado com um certo nível de inteligência artificial, né? Na maioria das vezes a gente ainda não vê muito essa inteligência, né? Não é perceptível ou ela é mal programada também, pode ser isso. Mas essa é uma ideia, então muito provavelmente você vai ser atendido por um robô e daqui a um tempo, se isso não for identificado, talvez você não vá poder identificar se você está falando com uma pessoa ou com uma inteligência artificial. Quero lembrar só que esse, inclusive, é um dos princípios fundamentais da computação. E aqui fazer a distinção. Vamos lembrar que computador não é computação. Quem é o pai dos computadores é o Charles Babbage, nós estamos falando da máquina, do hardware. E na ciência da computação, quem é o pai da computação é o Alan Turing, que nos remete àquele filme O Jogo da Imitação. O Alan Turing é o que vai estabelecer um dos primeiros princípios que a gente tem em computação, que é isso que ele vai falar, que se você estiver conversando com alguém atrás, no caso ele cita lá, atrás de algo que separe, que você não veja, e se você não puder distinguir se é uma pessoa ou não, então isso aí é inteligência artificial, né? De maneira grosseira é mais ou menos isso que ele propõe. Exemplos aqui, então, de mudanças incrementais, melhorias no design de produtos, às vezes apenas estéticos, às vezes funcionais. Por exemplo, embalagens de iogurte, elas são projetadas para perder o mínimo de calor e o mínimo de condensação possível. Então, além dela ter um design que tem o objetivo de atrair a atenção visualmente, ela também tem um design que proporciona uma certa funcionalidade, ok? Mudanças radicais estão normalmente frutos de pesquisa e desenvolvimento. Então é o caso do celular, em que você investe em pesquisa e você transforma alguma coisa. No nosso caso agora, uma mudança radical, a invenção, né, a criação, o desenvolvimento de uma vacina contra o Covid-19. Então existem várias pesquisas, né, novos meios de armazenamento mais rápidos, um computador sem clock, ok? Por exemplo, um computador sem clock mudaria radicalmente o desempenho dos computadores no planeta, né? Na ciência da computação. O uso da computação quântica. Então a gente deixa de basear a nossa representação de informação em bit, que é a menor unidade de informação e que só tem 2 estados, para um spin do átomo que tem 16 possibilidades em vez de 2. Seria uma mudança radical na computação. Exemplos de novos produtos, né? O surgimento do plástico como derivado do petróleo. Então, remodelou a maneira como a gente guarda as coisas, armazena. Então, todos esses potes plásticos, vasilhas que a gente usa em geladeira e tal, são graças à invenção do plástico, ok? A internet que permitiu uma rede, inicialmente, que pudesse servir à comunidade científica para trocar informações. Aí, posteriormente, em cima da internet, vários serviços, né? O serviço de transferência de arquivo, serviço de e-mail, a web, uma porção de outros serviços em cima dessa rede.
um paradigma técnico-econômico aqui. Pode ser o que? A máquina a vapor, a eletricidade, a microeletrônica. Então, por exemplo, a microeletrônica, como a gente já comentou em outro vídeo, permite o surgimento da mecatrônica, né? Então, a mecatrônica, que é a junção da mecânica com a eletrônica, vai permitir que a gente tenha dispositivos totalmente automatizados, né? Que eram exclusivamente mecânicos, outros eram exclusivamente eletrônicos. A gente faz o casamento de ambos. A geração, né, de inovações sempre é induzida pela oferta de novos conhecimentos. Então, no nosso vídeo anterior, nós demos ênfase sempre nesse sentido. Para eu inovar, eu vou ter que descobrir, inclusive, o que eu preciso aprender, né? Em algumas situações na história isso acontece às vezes por acaso, e em outras eu tenho que realmente descobrir, que aí nós pegamos como exemplo o programa espacial, né? Eles tiveram que pensar o que eles precisavam aprender. Vale salientar aqui que quando você vai para um campo de inovação nesse porte e você vai descobrir o que você precisa aprender para poder fazer aquela inovação, inclusive no meio do caminho você pode aprender um monte de coisa que não vai te servir para nada, mas foi o processo. O Thomas Edison tem uma frase atribuída a ele que é muito interessante. Ele inventou a lâmpada elétrica, mas para ele chegar na lâmpada elétrica diz que ele fez mais de 2.000 tentativas. Então ele brinca que ele descobriu mais de 2.000 maneiras de não fazer uma lâmpada. Ou seja, esse aprendizado de qual tinha que ser o material usado no filamento, até chegar lá no filamento de carbono, teve muitas tentativas, assim como o Santos Dumont, até chegar no 14 bis, a gente teve várias outras tentativas que não, que foram aprendizado. Algumas contribuíram, outras não. Era uma tarde chuvosa. Ah, chuvosa não. Vamos começar essa história melhor, vai. Era uma tarde ensolarada e Dr. Spencer Silver, um dos cientistas da 3M, estava quebrando a cabeça trabalhando na criação de um novo adesivo. Ele criou um adesivo diferente, que colava, mas era removido com facilidade. Uau, demais! Mas para que serviria? Vamos pensar. Bom, um dos segredos para inovar é a colaboração, e Dr. Spencer espalhou a novidade com seus colegas de trabalho. Enquanto isso, do outro lado da 3M, o cientista Art Fry desenvolvia outros projetos inovadores. Em seu tempo livre, cantava no coral da igreja e era muito dedicado. Fry sempre acompanhava as partituras e dava seu melhor. Sua pasta era lotada de marcadores. Porém, a cada música, ele virava a página e os marcadores saíam voando. Fry não sabia o que fazer. Opção A, pegar o marcador do chão. Opção B, se concentrar para não desafinar. Um grande problema. Vamos pular alguns anos. Outra tarde ensolarada. Art Fry ouviu falar sobre o projeto daquele adesivo especial. Então ele teve a brilhante ideia de aplicá-lo em tiras de papel. Assim, resolveria seu problema, marcar as páginas das partituras e folheá-las sem perder nada. Para ajudar nesses projetos pessoais, a 3M libera os funcionários para dedicarem até 15% do seu tempo para isso. Legal, né? Fry ainda não sabia, mas estava prestes a mudar o mundo com sua inovação. Ele havia inventado uma nova maneira das pessoas se comunicarem. Para garantir o sucesso do projeto, a 3M realizou pesquisas e mais pesquisas para testar o produto no mercado. Afinal, para inovar, é preciso ouvir quem entende do assunto, os clientes. A animação total. A empresa investiu no projeto. Amostras foram distribuídas para divulgação. As folhinhas amarelas foram lançadas e viraram um sucesso. Depois disso, o produto conquistou os escritórios e lares. Também se tornou essencial para planejamentos e reuniões de criatividade. O produto ganhou destaque até nas passarelas e nas exposições de arte. O Post-it ganhou o mundo. Com a 3M, a inovação nunca para. Atualmente, existem mais de 1.000 produtos com a marca Post-it, de diversos formatos e cores.
O post-it já virou uma ferramenta de trabalho essencial para muita gente. E pensar que tudo começou num coral de igreja, hein? Amém. Bom, interessante aqui que a gente vê esse vídeo da 3M, eles terminam inclusive com isso, ciência aplicada à vida. Então, essa é a inovação. Então, é a parte da criação do conhecimento, aqui no caso, como eles querem colocar como a ciência aplicada à vida, ok? Existe toda uma história contada aí a respeito do post-it também, que você tem paralela, também de que foi algumas coisas por acaso, é possível que tenha acontecido, né? Essas ideias não são todas casadas. No próximo vídeo que nós teremos, nós vamos começar a tratar mais essa questão da criação, mas basicamente a inovação precisa disso que nós estamos sempre citando aqui, né? Que é aplicar a vida no seu contexto para gerar o valor. Essa é a ideia da transição, né? Quer dizer, se você pensar como um quebra-cabeça, o comentário é nesse sentido aqui, né? Que a inovação ela está aqui, né? Ela pode ser essa pecinha do quebra-cabeça, que você tem a ideia que é o que vai permitir encaixar tudo, mas você tem que montar o quebra-cabeça inteiro, que é todas as coisas que você precisa saber para transformar aquela ideia em alguma coisa que faça sentido, que é o que está aqui na inovação. E assim a gente vai permitir gerar valor, né, desta ideia até a inovação. Outra coisa importante a gente entender é que as inovações elas são como os seres humanos, né? Elas, com exceção da reprodução, elas nascem, crescem e morrem. Então, as inovações elas também têm fases. Então, por exemplo, pegar algumas coisas que nós já vimos em outros vídeos, o LP de vinil, quer dizer, ele surgiu, ele foi uma revolução, ele melhorou muito, teve a sua vida e sumiu. O CD está indo pelo mesmo caminho, né? Quer dizer, a gente ainda usa muito pouco CD, nós substituímos eles pelo pendrive e mais modernamente pelos discos SSD. Então, algumas ideias elas surgem, têm um tempo de vida e morrem, né? São poucas as coisas que vão perdurar eternamente. Às vezes o seu princípio sim, mas não exatamente aquele produto. Essas 4 fases, ou esses 4 estágios, são conhecidos como introdução, crescimento, maturação e declínio. Um exemplo deles é a máquina de fax, tá? Que para muitos pode parecer estranho, mas a máquina de fax foi uma substituição do telégrafo, em que a gente transmitia texto unicamente. Então você permitia você digitar um texto e esse texto aparecer em outro lugar, num equivalente, vamos dizer assim, de uma máquina de escrever, uma impressora. E depois a gente podia mandar qualquer documento à distância, né? Você reproduzia, que era o chamado facsímile. Daí veio a expressão fax, né? Então o fax ele teve o seu ciclo de vida, ele surgiu. Ele era muito caro, aí ele começou a ser amplamente utilizado, produção em larga escala, barateou o custo e assim cada vez as pessoas usaram mais. Você tinha fax em casa, inclusive nas empresas. Da mesma maneira que hoje a gente pede para alguém mandar um currículo por e-mail, era muito comum alguém pedir para você mandar um currículo por fax, por exemplo. E justamente com o surgimento da internet, dessa facilidade da comunicação digital, e na medida em que os documentos foram facilmente digitalizados e posteriormente produzidos, já sempre na forma digital, então a máquina de fax caiu em desuso total. E assim teve o seu declínio e o seu desaparecimento. Então hoje é raríssimo você ter alguém usando uma máquina de fax.
que está expresso nesse gráfico aqui, né, as fases. Então você tem a introdução, que é a fase da ideia, o crescimento, por exemplo, a mesma coisa com CD, a maturação, que é quando você consome massivamente aquele produto, utiliza, e depois ele vai provavelmente ser substituído por uma outra inovação. E aí então é a sua fase de declínio, ok? Os fatores que regem esse processo, né, da difusão, né, ou seja, para cumprir esses quatro estágios aí, é a disponibilidade de financiamento, um clima favorável à economia, ao investimento no país. Então algumas coisas dependem do contexto. Então lembra sempre que quando a gente fala de inovação, a gente está falando do contexto. Eu tenho que desenvolver algo que no ponto de vista de inovação, que gere valor para que ele seja uma inovação. Então isso às vezes depende do meu contexto, né? Se eu consigo fazer isso num contexto muito adverso, de qualquer maneira eu vou gerar um valor. Mas em muitas situações o clima econômico não vai permitir que isso aconteça. Eu vou dar um exemplo que não era de inovação, mas da prova de uma descoberta, que é o caso da teoria da relatividade do Einstein. Ele tinha feito, todo mundo do mais alto nível entendia a teoria dele, só faltava realmente ela ter alguma prova concreta da sua teoria, e ele estabeleceu que ela poderia ser provada num evento do eclipse solar. O que acaba acontecendo justamente quando duas equipes estão em dois pontos do planeta com equipamento para provar a sua teoria, elas estão em território hostil. No caso, uma delas na Rússia. E a Rússia entra na Primeira Guerra em conflito com a Alemanha. Então, todo o equipamento é confiscado e toda essa prova acaba sendo adiada. Então, o contexto, às vezes, do país aqui, ele favorece ou não o desenvolvimento de uma inovação, tá? Acordos internacionais, então hoje existem colaborações, existem, por exemplo, laboratórios na Europa que atendem toda a Europa. Em vez de você ter cada país fazendo o seu, hoje se entende que algumas coisas você tem que fazer isso de forma coletiva. A Estação Internacional Espacial, ela é uma colaboração de vários países. Em vez de um só investir, vários investem e também vários se beneficiam, né? A gente também tem que ter um sistema que proteja, né, a propriedade intelectual. Então você investe em pesquisa e desenvolvimento, quando você chega na inovação, você quer ter uma proteção dessa sua inovação. É para isso que existe lá o registro nacional de propriedade intelectual, ok? E essa inovação hoje ela está muito associada ao capital humano. A inteligência artificial talvez vá mudar isso aqui, né? Em que a gente pode chegar numa fase em que a própria máquina, ou não vamos chamar de máquina, mas uma inteligência artificial estaria fazendo a inovação. E aí esse último item aqui vai ter que mudar um pouco. Segundo esse autor, que é o Tigre, então no momento que uma empresa introduz novos produtos ou serviços, né, vamos colocar assim, modernizando os seus processos e alterando as suas rotinas, ela está inovando. Normalmente aqui uma inovação incremental, em alguns casos uma inovação radical, tá? Aqui é uma piadinha, né, a respeito da inovação, né? Então o que você quer saber? Você quer saber um lenga-lenga da bola de cristal, ou você quer dados estatísticos, né? Então a ideia é que a inovação ela vai muito por esse lado científico, mas algumas vezes ela vai também no lado intuitivo. Aqui quando a gente vê nesse slide aqui, R&D é Research and Development, né? Então que é o famoso pesquisa e desenvolvimento.
O modelo fechado de desenvolvimento é esse aqui. Você tem pesquisas no lado de cá, por isso que é chamado de funil, né? Você tem pesquisas aqui do lado esquerdo, né? Os projetos de pesquisa. E aí vários deles não vão dando certo, você vai ficando com aqueles que são promissores do ponto de vista de implementação, de viabilidade econômica, até chegar num produto que atende ao mercado, né? Então normalmente aqui é um produto para um mercado que já existe, ok? Aqui são as fronteiras da empresa, né? Boundary of the firm. Então os limites da sua empresa. Então você desenvolve produtos para o mercado. Isso é chamado de modelo fechado, né? Para o gerenciamento da pesquisa e desenvolvimento. Aqui a gente tem o que é chamado, né, do Open Innovation, né? Um paradigma de pesquisa e desenvolvimento aberto, em que ideias de fora, né, da minha empresa contribuem em qualquer fase, inclusive, para produzir para o mercado. E aí eu atendo com esse produto aqui, que veio fruto da minha pesquisa e desenvolvimento, eu venho para o mercado atual. E o que acontece? Às vezes algumas ideias, elas vão produzir os subprodutos um novo mercado, ok? Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, na história das indústrias Rockefeller, ou do Império Rockefeller, vamos dizer assim, ele produzia querosene, que era usado principalmente para alimentar as lamparinas que forneciam a iluminação. E assim ele ficou milionário, bilionário. Em um certo momento, a invenção da energia elétrica veio para substituir isso. E aí, o que o Rockefeller teve que pesquisar? Ele produzia querosene e jogava a gasolina fora. A gasolina, para ele, era um subproduto. E muito sagaz nesse sentido, ele contratou alguns engenheiros e cientistas para pesquisar o que poderia ser feito com aquilo. E aí se descobriu que ela podia ser um excelente combustível para motores de combustão interna. Então aí ele criou um novo mercado. Então olha que interessante, algumas ideias, algumas coisas que às vezes a gente, fruto de uma nossa ideia, de uma pesquisa e desenvolvimento que estão aqui, elas acabam não vindo para o mercado, ou para esse fluxo de pesquisa e desenvolvimento para produzir um produto para o mercado atual, mas acabam criando um novo. Outro exemplo disso na indústria do TI é o mouse, né? Então, se todos vocês olharem a história do Windows, né, no caso da Microsoft e da Apple, vocês vão ver que essas duas empresas elas foram em Palo Alto, no centro de pesquisa da Xerox. A Xerox é que tinha desenvolvido a interface gráfica com mouse para ser usada nas máquinas de copiadoras. E aí, como se diz na história, o Bill Gates e o Steve Jobs foram lá, viram tudo, a Apple abriu esse projeto para eles, eles não usaram isso internamente dentro da Xerox, e em compensação a Microsoft e a Apple acabaram usando a interface gráfica para o seu novo mercado de sistemas operacionais, tá? Então, um exemplo bem interessante dessa situação. E no paradigma de inovação aberta, né, em que você tem um território de conhecimento amplo, a gente pode ter aqui as empresas que vão intencionalmente ou não colaborando para atender mercados atuais com a sua pesquisa e desenvolvimento, e às vezes a contribuição de uma serve para outra para novos mercados, ok? Então essa é a ideia da criação com a inovação de mercados, de desenvolvimento de produtos para mercados, normalmente aqui incrementais, e em outros casos para mudanças radicais, tá? Alguns dados interessantes: a China tem 4 vezes mais engenheiro. Essa consideração também acontece com o Japão.
É uma frase conhecida do Akio Morita, que ele falava que o Japão formava também 4 ou 5 vezes mais engenheiros que advogados, que ele queria dizer que a América tinha muitos problemas legais e poucos de engenharia, tá? Que eles acham fundamentais para a inovação. Suécia, Finlândia e Japão. A Finlândia é sempre citada, né? Ela é um modelo de educação. E só para lembrar, né, que o Android que você usa hoje, ele é um Linux. E esse Linux foi inventado pelo Linus Torvalds, que é um finlandês, ok? E aqui eu só quero citar que, então, esses países investem mais em pesquisa e desenvolvimento, como parte do seu produto interno bruto. E muitos deles têm conseguido mais, né, têm avançado na questão de patentes de inovações. Mas tem uma diferença aqui que eu gostaria que vocês reparassem bem. Ainda assim, 95% das inovações do mundo são nos Estados Unidos. Mas quando a gente fala pesquisa e desenvolvimento, nós estamos falando ainda do campo da ideia, ok? Então esses países têm boas ideias. E a Ásia está mais concentrada na competitividade. Então é em transformar aquilo em algo que produza valor, ok? Então estão vendo, são 2 momentos aqui. E como a gente viu inclusive nos gráficos anteriores, um mais voltado para a ideia e outro para inovação, ok? Então, só para lembrar, como nós já falamos num outro momento, a inovação ela está extremamente preocupada com a questão da geração de valor e da viabilidade. E aí hoje nós vimos aqui algumas maneiras e como é que isso funciona dentro das corporações. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.